Como que os defeitos dos outros podem te levar a uma união mais profunda com Deus? Já imaginou isso? Não, irmã Maria Raquel, peraí, né? Como assim? Ontem nós ouvimos que os defeitos dos outros podem paralisar o caminho. É isso mesmo. Hoje, vamos descobrir como é que os defeitos dos outros, além de não paralisar o caminho, eles podem, na verdade, colaborar. Colaborar para uma união profunda com Deus. Pode entrar, irmã, entre. Vamos deixar aqui. É por uma boa causa. Deus e pague muito, gente. Irmã Maria Jana servindo cafezinho aqui na hora, ao vivo, viu? Olha aí, estão servidos. Deus e pague muito a gentileza, a caridade. Então, vamos lá. Vamos retomar aqui. Como que os defeitos dos outros podem te levar à união com Deus? Como assim? Os defeitos dos outros, as imperfeições dos outros, podem me ajudar nesse caminho de união com Deus? É exatamente isso que Tomás de Kempis vai falar no livro Imitação de Cristo, que Santa Teresa vai falar também no seu livro Castelo Interior. E é muito importante a sua atenção aqui. Ontem muitas pessoas se identificaram com a pregação. Foi a primeira parte desse tema, não é? Diante das falhas, das imperfeições dos outros, como lidar com isso? E Santa Teresa lançou luz na nossa caminhada. Quantas pessoas estão paralisadas no caminho do amor, da união com Deus, por causa desse foco no pecado alheio? Por causa desse foco nos erros dos outros. E é muito interessante, você vai entender aí o que Jesus exatamente vai chamar a nossa atenção. Hoje no Rosário nós meditamos, quando ele diz assim no Evangelho, não julgueis. Não é só uma questão moral, é muito mais do que isso. Por que Jesus chama a atenção aqui? Ontem isso ressoou dentro de mim de uma maneira totalmente diferente, talvez seja a primeira vez que você está escutando. Porque ao julgar o outro, você esfria no amor, na caridade. Deus é amor. A perfeição no caminho com Deus está em amar a Deus e amar o próximo. Então, não julgar, porque esse juízo temerário, esse julgamento de condenação, eu falo de crítica destrutiva, porque às vezes tem alguém que verdadeiramente quer o seu bem, se coloca do lado e te ajuda a enxergar coisas que você não está enxergando, isso aqui é algo totalmente diferente. Eu estou falando de um zelo, aliás, de um amor próprio disfarçado de zelo, de alguém que na verdade está buscando a si, de alguém que na verdade está contrariado porque pensa de algum modo e aquilo que o outro faz te perturba, etc. Veja, esse julgamento, ele te faz esfriar no amor. Nós podemos hoje ter quantas pessoas consagradas ao Senhor, religiosas, sacerdotes e pais e mães de família, quantos leigos, quantas pessoas que estão ali paralisadas, porque nunca foram iluminadas neste ponto, nunca se deixaram iluminar neste ponto. Quando Jesus diz não julgar, não é apenas por uma questão moral, mas é mais profundo ainda. É para que você não esfrie na caridade e no amor, que é o vínculo da perfeição. Agora, ontem eu me detive aqui 1 hora, partilhando com você, ministrando esta aula, falando sobre, digamos, os aspectos negativos, né? O que não fazer diante do defeito do outro. Hoje, eu quero dizer para você o que deve ser feito. Né? Ontem falamos sobre o autoconhecimento, crescer nessa humildade, nessa consciência dos teus pecados. Como Jesus se volta para os fariseus e mestres da lei, João 8, e diz, quem de vocês não tem pecado para estar julgando assim esta mulher? Segundo, vocês não têm autoridade sobre ela aqui. E a segunda coisa, que foi exatamente esse não julgar. Mas hoje vamos lá. O que fazer diante do defeito do outro? Abra o seu livro Imitação de Cristo, capítulo 16, no livro 1, tá? Livro 1, capítulo 16, na nossa edição Hesse, de página 103.
o que o homem não consegue emendar, salvo rarissimamente, seja em si ou nos outros, deve tolerar com paciência, até que Deus ordene de uma outra forma. Aquilo que você não consegue mudar no outro, né? E é quase nada mesmo. Aquilo que você não consegue mudar em si, você deve tolerar com paciência, até que Deus ordene de outro modo, até que a graça dessa transformação aconteça. Paciência, a primeira coisa. O que eu preciso diante do erro dos outros, o defeito, das imperfeições? Ter paciência. E muitas vezes, no teu progresso espiritual, aquela pessoa com quem, eu vou mudar o eixo aqui, com quem você se irrita facilmente, com quem você... Muitas vezes aquela pessoa está ali e ela é muito importante no seu caminho de progresso. Para que você desenvolva, então, esta virtude que alcança tudo. Essa virtude que é a virtude da paciência. Deus teve paciência com você. Deus tem paciência comigo. Nós somos chamados a ter paciência com os demais. Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer, a paciência tudo alcança. A paciência tudo alcança. Então, a primeira coisa que o Tomás de Kempis, no livro Imitação de Cristo, está dizendo, diante daquilo que você não pode mudar, não é se revoltar, não é murmurar, não é praquejar, nada disso. Diante dessa dificuldade, diante daquilo que você não pode mudar, é ter paciência. E, claro, levar para Deus essa situação. Inclusive, pedir a Ele esta graça. Pensa que talvez seja melhor assim. Para tua provação e paciência, sem o que se hão de ter em muita conta os nossos méritos. Talvez seja até melhor assim, ele está dizendo. Foi aquilo que eu ainda há pouco mencionei. Para o teu progresso espiritual. Talvez seja melhor assim. Na prova, aqui ele vai dizendo, não é? Você vai... aqui está o mérito. Não é quando tudo está bem, ficar bem. Mas quando muitas coisas, em muitas situações, as coisas vão mal, eu permanecer com esse autodomínio, sob o controle do Espírito Santo. O mérito está aqui. Então ele está dizendo, tenha paciência. E talvez seja até melhor para o teu proveito essa dificuldade. São Francisco de Sales, ele tem um livro que diz a arte de aproveitar as próprias faltas. Nós estamos dando um passo a mais. A arte de aproveitar as faltas dos outros. A arte de aproveitar até mesmo as faltas dos outros, isso é bíblico. Romanos 8, afinal, tudo concorre para aqueles que amam o Senhor. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Por que é tão importante essa direção espiritual? Hoje nós estamos no 6º dia e quanta coisa do seu dia a dia, quantas coisas do cotidiano, corriqueiras, que você não conseguia enxergar com a luz espiritual, que você não conseguia viver como homem espiritual, como mulher espiritual de vida interior. Nossa, irmã Maria Raquel, isso mudou tudo. Isso que eu estou escutando mudou tudo. E é isso mesmo. Muita coisa, gente, do nosso dia é uma questão de percepção. É uma questão com qual óculos, com qual colírio eu estou usando para enxergar essa situação. Como diz São Paulo, esse colírio da fé. Lançar sobre todas as coisas do seu dia um olhar sobrenatural e longe aqui de querer justificar os erros, justificar as imperfeições. Não se trata disso. Se trata de se colocar muito além daquela situação. É aquela experiência que eu já partilhei com vocês de Santa Clara, São Francisco de Assis, quando São Francisco está muito angustiado com a situação, e Santa Clara vai ao encontro dele, mãe espiritual de Francisco de Assis, e diz, Francisco, sobe. Francisco, se eleva para além de tudo isso. Isso é pequeno demais, é uma ninharia, isso é muito raso,
Isso é muito insignificante diante das delícias celestes, diante da grandiosidade de Deus. Francisco, sobe. Sobe além desse problema. Sobe para além dessa dificuldade. Homens e mulheres espirituais que conseguem, então, olhar e apreciar as situações com um olhar mais divino, não é? Com um olhar mais celeste do que terreno, um olhar mais espiritual, como vai dizer São Paulo, do que um olhar carnal. Com que olhar você está enxergando essa situação? Um olhar espiritual ou um olhar puramente carnal? Que tudo julga, se precipita, se revolta, mete os pés pelas mãos, deixa a situação pior do que estava. É isso que a imitação de Cristo está trazendo. Deves, todavia, suplicar ante tais impedimentos que Deus se digne ajudar-te a fim de os poderes suportar. Uma frase de Santa Teresa que ela diz assim: Senhor, se queres enviar-me sofrimento, ok? Se queres enviar-me sofrimento, tudo bem, mas dá-me forças para suportar. É o que o autor Tomás de Kempis está dizendo aqui. Não esqueça de, na tua oração, pedir ao Senhor a graça, a força para suportar tudo isso. Porque é sobrenatural, é graça de Deus. Alguém que se abandona apenas ali na carne, na humanidade, não vai conseguir suportar isso. O seu ímpeto, o seu instinto é reagir, é imediatamente reclamar, é apontar. Mas aqui está a diferença do homem interior. Aqui está a diferença da mulher que tem vida no espírito. Nossa Senhora, esse cafezinho está tudo de bom, hein? Meu Deus do céu. Maravilhoso. Vamos lá. Se alguém, depois de admoestado uma ou duas vezes, não aquece, não reconhece, não muda, não entres em disputa com ele, mas confia tudo a Deus, que bem sabe transformar o mal em bem, para que seja feita a sua vontade e se manifeste a sua honra nos seus servos. Há situações em que nem sempre o seu dever, né, naquela situação, frente àquela pessoa, você pode deixar passar. Aqui já seria uma falta sua, seria um pecado de omissão até. Como, por exemplo, você pai para com o seu filho, você que coordena algum trabalho para com aquele que está sob os teus cuidados. Tem coisas que deixar passar seria um erro. Você precisa incidir, você precisa corrigir, se você tem autoridade nessa situação sobre esta pessoa para isso. É um dever seu. Não é? Mas se mesmo assim, admoestando, chamando a atenção, essa pessoa não muda, não entre em disputa com ele. Não entre em disputa com ela. Mas confia tudo a Deus. Numa relação de trabalho, até que não é tão complicado. Muitas vezes, se não anda conforme o regimento da empresa, procure um outro lugar, um outro trabalho. Mas a gente não pode fazer isso, por exemplo, quando nós estamos aqui em questões familiares. Eu não posso simplesmente romper com meu irmão, romper com meu cônjuge, romper com meu filho. É uma família. Eu não me livro de uma pessoa como se eu estivesse me livrando de uma coisa. Eu acredito que é possível uma mudança, mas eu preciso ter paciência. E aí ele está dizendo aqui, não entre em disputa, confia tudo a Deus, que sabe transformar esse mal em bem. Eu não sei fazer isso, você tampouco, mas Deus sabe transformar o mal em bem. Tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Ora, Deus se valeu do fechamento do coração do faraó para ser glorificado, é o que está lá no livro do Gênesis. Eu me valerei desse endurecimento. Deus endurece o coração do faraó e ele é exaltado às custas do faraó. Foi terrível o pecado de Adão, mas Deus tirou um bem muito maior. Foi terrível o mal praticado por Judas,
Mas naquele caminho se opera a redenção da humanidade. Isso para dizer que Deus sabe como tirar um bem de um mal. E por isso, se é teu dever corrigir, faça. Mas se a pessoa não se emenda, é preciso ter paciência, entregar isso tudo a Deus e não entrar em disputa com Ele. Sobretudo se eu estiver falando de uma pessoa malvada. O Evangelho diz assim, não enfrenteis quem é malvado. Esse é um conselho muito importante. Não enfrenteis quem é malvado. Tem muita gente se dando mal porque ignora essa orientação aqui de Nosso Senhor, né? Não enfrenteis quem é malvado. Entregue a Deus. Continue agindo na luz, com aquela conduta que agrada ao Senhor, mas não entreis em disputa com quem é malvado. Confie tudo isso nas mãos de Deus. Ainda mais no meio, né, de tanta confusão, de pessoas muitas vezes fora de controle, dispostas a tudo, e aqui não no bom sentido, mas no péssimo sentido disso aqui. Vamos lá. Você está compreendendo aqui o que nosso Senhor está trazendo? Está sendo útil para você? Está sendo importante para os teus relacionamentos, para a tua conduta? É tudo muito prático. Então veja que quando a gente fala assim, buscar a união com Deus, não se trata de sair daquilo que é o teu cotidiano. Muito pelo contrário, é no teu cotidiano, nas suas obrigações, nas aulas que você tem que dar, você que é professor, não é? Você que é pai de família, cuidando da tua família, você que é mãe, enfim, é no teu dia entender que é aí onde a união com Deus acontece. É aí onde o desafio se faz. Aplica-te a ser paciente em tolerar os defeitos dos outros e quaisquer debilidades. Por quê? Porque também tu muitas coisas tens que convém sejam por outros toleradas. Aqui ele dá um passo a mais, né? Tenha paciência com os defeitos dos outros, com a falta de correspondência, até porque tu também tem as tuas debilidades. Aqui a gente volta um pouco naquele primeiro ponto. Nessa primeira morada, Santa Teresa vai insistir muito nesse autoconhecimento. Tu também tu muitas coisas tens que convém sejam por outros toleradas. Se não podes fazer-te mal, se não podes fazer-te tal como queres, como poderás manter outra pessoa em conformidade com o teu beneplácito, né? Se nem você consegue muitas vezes fazer as coisas como você, como diz São Paulo, eu me determino a fazer o bem, mas acabo fazendo o que eu não quero. Se nem você muitas vezes consegue, como é que eu posso exigir isso de outra pessoa? Né? Então, essa consciência da nossa miséria, das nossas lutas, faz com que eu olhe para o outro também com um olhar de misericórdia. Vemos de bom grado que os outros se aperfeiçoem, mas não emendamos os nossos próprios defeitos. E aqui é um dos grandes riscos, Santa Teresa vai dizer, como Tomás de Kempis está dizendo também no Imitação de Cristo, é um dos grandes problemas de estar olhando para a grama do vizinho, né? É estar olhando para o outro, com foco nos pecados dos outros. Você perde tempo, e um tempo precioso, de focar naquilo que você precisa vencer. E o que é que acontece? O defeito do outro acaba revelando a minha falta de virtude. Nesse caso, por exemplo, a falta de paciência, a tendência à ira, eu me irrito facilmente. Então, vemos de bom grado que os outros se aperfeiçoem, mas não emendamos, por outro lado, os nossos próprios defeitos. Pode ser que você não tenha aquele defeito que você observou no teu irmão. Se é que ele tem mesmo. Muitas vezes você está só projetando algo que é teu nele, né? Mas se é que ele tem mesmo,
E por isso o nosso juízo ele nunca é 100% certo, né? E a Deus que cabe o julgamento. O coração do homem é terra, como se diz, que ninguém anda. Se é que ele tem aquele defeito, pode ser que aquele você não tenha, mas você tem tantos outros. Nossa, fulano é muito preguiçoso, está lá nos trabalhos de casa, né? Eu faço tudo aqui, está lá como Marta, eu faço tudo, eu passo o pano, eu arrumo, eu faço a comida, eu lavo a louça. Enquanto eu faço tudo, o que é que ele faz? Só consegue arrumar a cama dele. Quando faz? Fulano é muito preguiçoso. Pode ser que, de fato, nós estejamos diante de alguém que está dando larga à preguiça, que é um pecado. Mas esse defeito, esse pecado você não tem, mas pode ser que você tenha, por exemplo, a falta de temperança, você tenha a gula, você come de maneira desmedida. Aqui é algo que muitas vezes vai prejudicar você, mas às vezes pecados e defeitos que prejudicam também o relacionamento com outras pessoas. Pode ser que você seja um tanto quanto egoísta, que você seja individualista, que você não tenha sensibilidade para com os outros que muitas vezes precisam de ajuda. Quando aquela pessoa, por mais lenta que ela seja, ela tem uma certa atenção às pessoas que estão ao seu redor. Então, está vendo como é complicado? Por isso que Santa Teresa vai dizer, cubra o defeito dos outros com seus próprios defeitos. Cobrir os defeitos dos outros, não é negar, mas é cobrir diante dos teus olhos com seus próprios defeitos, que não são poucos. Ao invés de estar me dedicando a emendar o outro, que no momento não quer se emendar, gaste esse tempo precioso na emenda de si mesmo. Queremos que os outros se corrijam com rigor e não queremos corrigir-nos a nós mesmos. Desagrada-nos a ampla licença de que outros dispõem e não queremos, contudo, que se nos negue o que pedimos. Nossa balança ela é viciada, né? Queremos restringir os outros por meio de estatutos e nós mesmos não toleramos ser minimamente coibidos. Para o outro, o rigor da lei. Para mim, a caridade, a misericórdia. Mostra-se assim, portanto, de modo claro, quão raramente consideramos os próximos tal como a nós mesmos. Por isso que Jesus começa assim, né? Amar o próximo pelo menos como a ti mesmo. Não é nem como Deus nos ama, mas pelo menos como a si mesmo. E a gente muitas vezes se coloca longe disso aqui. Para nós, toda a misericórdia, toda a compreensão, mas para o outro, o rigor da lei. Nenhuma clemência, nenhuma misericórdia. Isso não agrada o coração de Deus. Isso nos rouba a semelhança com o Senhor. Se todos fossem perfeitos, e aqui ele avança, tá? Aqui você vai dar um passo a mais nesse caminho de progresso e união com Deus. Começou, tenha paciência com defeitos dos outros, né? Enxergue os seus próprios defeitos, peça a Deus a graça de suportar, aí aqui a gente entra num ponto mais elevado. Se todos fossem perfeitos, o que teríamos então de sofrer por Deus da parte dos outros? Aqui é um passo a mais. Não se trata só de ter paciência e suportar. É até mesmo gozar, se alegrar, porque eu tenho algo para oferecer ao Senhor. Eu posso oferecer isso por amor a Deus. Você disse que queria progredir, que queria buscar a união com Deus, então olha o que o Tomás de Kempis está dizendo. Não é só suportar, é poder com alegria no espírito, uma alegria espiritual, né? Oferecer isso por amor a Deus. Se tudo, né, tudo saiu conforme o planejado, tudo é tão perfeito, ele diz, o que você vai oferecer a Deus? Senhor, eu te ofereço esse relacionamento, eu te ofereço essa pessoa que, não é que a pessoa seja difícil, essa pessoa que me é difícil.
Me é difícil, porque eu acho que, né, a gente puxa a responsabilidade para si. Sei que para outras pessoas ela nem seja, enfim, mas vai que ela resolveu apertar no teu calcanhar. Oferece. Oferece a Deus. Pode ter aquela pessoa que passou ali no teu caminho, que te provoca. Faz para te provocar, pisa no teu pé, coloca o pé para você tropeçar. E amar essa pessoa é um desafio muito grande. Devolver o mal que ela faz com o bem, né? Como Jesus pede, inclusive, como a palavra de Deus exorta. Não retribua o mal com o mal, porque aí é exatamente isso que Satanás quer. Totalmente estouvar, paralisar o teu caminho, o teu progresso espiritual. Não, eu não vou me render. As pessoas, elas ignoram isso aqui. Quando alguém te inflige de repente um mal e você perde, digamos, alguma coisa material, muitas vezes você cai na ilusão de achar que é um combate espiritual, é ok, é sim, mas de achar que o objetivo ali é lhe fazer perder algo material. E pode ser que isso esteja junto, mas não é isso o principal. Quando você sofre, por exemplo, uma violência física, é terrível. Uma calúnia, algo, tudo isso é terrível. Mas o que o maligno quer, instrumentalizando aquela pessoa, o que é que Jesus fala? Né? Não tema aqueles que podem te ferir o corpo. Nós temos uma religiosa de 82 anos que no último domingo perdeu a vida numa agressão terrível. Mas se cremos na ressurreição, e nós cremos, sabemos que a morte não é o fim, que foi rompida a tela do doce encontro e queira Deus que ela esteja na bem-aventurança eterna. Mas o que é que o maligno quer? Jesus fala, não tema aquele que pode ferir o teu corpo, tirar a tua vida corporal, mas sobretudo aquele que pode lançar a tua alma na geena, no inferno. E quando é que isso acontece? Quando por causa da perseguição, quando por causa da afronta, quando por causa daquela má palavra, quando por causa daquela situação do trabalho, daquela violência, você passa a odiar. Você fecha o coração. Aí, ao invés de ser uma pessoa que está buscando a união com Deus, você começa a buscar a união, me entenda, com Satanás. Perde a semelhança com o teu Deus, teu Criador, e começa a se assemelhar ao maligno. Por isso que hoje no Rosário nós pedimos tanto, Senhor, me ajuda, eu quero romper com essa malignidade. Certa vez, na direção espiritual, uma pessoa partilhou comigo, ela dizia assim, quando eu assisto um filme, uma série, uma novela, eu me identifico muito com o vilão. Eu vibro e torço pelo vilão. Eu fiquei meio zonza, né, com aquilo ali. E depois alguém com conhecimento, digamos, científico, não apenas espiritual, partilhava sobre isso e dizia, isso é algo muito perigoso. Traços de malignidade. Nós somos envenenados lá atrás por aquela serpente infernal. Arrastamos e trazemos até hoje aquele veneno e precisamos do antídoto, que é o encontro com Deus, a vida de oração, a palavra, os sacramentos. Começar pelo batismo, a confissão, a Eucaristia, para romper com esse traço de malignidade, que é tão forte em nós. Como diz a nossa Madre Jane, não somos melhores do que os nossos pais Adão e Eva. Não somos melhores do que eles. Como eles caíram, podemos cair. É interessante quando nós, por exemplo, daqui a pouco vamos começar a fazer memória, a nos colocar diante dos relatos da paixão de Cristo. E aí, para alguém que ainda não entrou nesse processo, desse autoconhecimento, é impressionante como ela olha para o Calvário como alguém que está fora. Ela não consegue se enxergar que ela é aquele soldado romano. É fácil no Calvário dizer, nossa, eu vou ficar aqui como Nossa Senhora. Eu acho que eu sou o São João evangelista. Não, meu querido. Somos aquele soldado romano que crucifica. Mas queira Deus, é a nossa meta, né? Quero chegar ali.
na pureza de intenção de coração de São João. Quero chegar ali. Quero chegar àquele amor de Nossa Senhora. Quero chegar naquela contrição de Madalena. É possível. E nós devemos almejar, mas não sem antes nos enxergarmos naquele soldado romano. Não sem antes nos enxergarmos em Judas, porque cada pecado é uma traição. Não sem antes nos enxergarmos em Herodes, em Pilatos. Quantas vezes você se acovarda também diante do bem a perseguir, da verdade a escolher, por medo da turba, da opinião dos outros? Todos nós trazemos um pouco de Pilatos, de Herodes, de Judas, porque somos pecadores e a palavra vai dizer, aquele que diz não ter pecado é um mentiroso. Mas é claro que não vamos nos conformar com isso e vamos clamar o Espírito Santo, porque queremos sim viver na presença de Deus. Mostra-se assim, portanto, de modo claro, quão raramente consideramos os próximos tal como a nós mesmos. Pegue a sua Bíblia e vamos abrir o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7. E o Senhor vai dizer, Mateus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5. Não julgueis e não sereis julgados. Hoje você está dando um salto aqui. Não é só uma questão moral, de um preceito, mas por que Jesus está dizendo? Porque isso paralisa o teu caminho, porque isso te faz esfriar no amor. Não julgueis e não sereis julgados. Aquele que julga não caminha na união com Deus, pois com o julgamento com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, se medirá para vós. Por que reparas no cisco do olho do teu irmão e a trave no teu próprio olho, tu não percebes? Como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, enquanto no teu está uma trave? É impossível enxergar bem se você tem uma trave no teu olho. É lógico, é óbvio. É impossível enxergar bem uma situação quando o que te move são os vícios. É impossível enxergar bem uma situação se quando o que te move é a impaciência, a irritação, a ira. É impossível enxergar bem uma situação desse jeito. Então o Senhor está dizendo, não é que você não deva ajudar o teu irmão e tirar ali o cisco do olho dele. Seria até uma coisa muito boa. Mas você é incapaz de fazer isso enquanto você não tira a trave que está no teu olho. Tem muita gente tentando arrumar a vida de todo mundo aí fora, quando não foi capaz sequer de arrumar a tua própria vida. E aqui eu falo de casa interior. Casa interior. Hipócrita, diz Jesus, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, que bom, quando é um verdadeiro zelo, tirar o cisco do olho do teu irmão, mas não sem antes tirar a trave que está no teu olho. E isso exige a palavra mais forte da primeira morada, autoconhecimento acompanhada de uma profunda humildade. Podemos continuar? Se todos fossem perfeitos, aqui nós já meditamos, o que teríamos de sofrer por Deus da parte dos outros? Ora, Deus dispôs de tal modo, porém, que aprendamos a carregar uns aos outros os nossos fardos. Pois ninguém há sem defeito, ninguém sem fardo, ninguém que se baixe a si mesmo, ninguém que seja sábio o bastante por si mesmo. Mas cumpre que mutuamente nos suportemos, que mutuamente nos consolemos e igualmente nos ajudemos e admoestemos. Ou seja, a autossuficiência, né? Eu sou bom e eu me basto. Eu não preciso de ninguém. Essa é uma grande ilusão diabólica. Uma grande ilusão. Nós nascemos dependente dos outros e no curso natural da vida morremos dependente dos outros. Já prestou atenção nisso? Nascemos, você precisa de alguém.
se não tiver alguém que te alimente, que te vista, que te nutra, que etc., você morre. Nós nascemos necessitados dos outros. E no curso natural da vida, de crescimento e depois de envelhecimento, nós então morremos dependendo dos outros. Cumpre que nos suportemos, que nos amemos, que nos ajudemos uns aos outros. Ninguém tem como fugir dessa fraternidade. Ela é necessária. Nós saímos de Deus, portanto, da Trindade, podemos dizer de uma comunidade. Nós nascemos numa família, a nossa família de sangue. Nós somos uma grande família espiritual, a família dos filhos de Deus. Não temos como fugir dessa realidade. Estamos simplesmente descartando todas as pessoas. Se eu não posso mudar uma situação, se eu não posso mudar o outro, me resta ainda uma opção: mudar a mim mesmo. Mudar a mim mesmo. Perceber isso e se abandonar aqui e viver isso muda tudo. E é interessante que quando você se abaixa, quando você então se inclina aqui, muitas vezes você consegue a mudança do outro. É impressionante. Quando você aceita o desafio de mudar a si próprio, uma das consequências, além da sua paz interior, é alcançar a conversão do outro, a mudança do outro, porque isso grita. Isso é um grito. Muitas pessoas não mudam porque não se sentem, não se sabem amadas. E aí a gente espera que elas mudem para amá-las. Deus não faz isso com a gente. Se Deus fizesse isso com a gente, nós estávamos perdidos. Não é esperar que a pessoa mude. Nossa, se fulano fosse assim, se ele fosse desse jeito, se isso... eu até que teria um trato com ele, talvez eu até tivesse um carinho, mas assim, é o contrário. É amar desse jeito que opera a mudança. O amor constrange. O amor alcança um fruto e um resultado que muitas vezes a contenda, a disputa não vai alcançar. Mas, irmã Maria Raquel, minha gente, alguém tem que ser maduro, né? Na relação. Sobrou para você. Afinal, quem está aqui é você. Então, se vira. Sobrou para mim. Sobrou para a gente que decidiu, nessa quaresma da igreja, fazer um caminho de transformação interior. Chega de ser aquele lagartozinho lá e transformar-se naquela borboleta. Mas se abrindo a ação do Espírito Santo. Por isso que o Tomás de Kempis inicia dizendo: leva para a oração e pede a graça a Deus. Leva para a oração e pede a graça. Eu estou falando do sobrenatural. Estou falando do homem espiritual, da mulher espiritual. Do homem de vida interior. Imagina o quão difícil, assim, né? Era para Jesus conviver com aqueles homens. Cada um que ele chamou para ser seu discípulo, para ser seu apóstolo. Tem uma hora que ele, né? Que ele dá uma... Meu Deus, vocês têm uma cabeça muito dura. Homens de dura cerviz. Vocês são lentos. Vocês são lentos, Jesus dá aquela, ó, até Jesus, né? Não é fácil. Imagina para Nossa Senhora, a Imaculada, que depois, quando Jesus, não é, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, a ascensão, sobrou, foi para Nossa Senhora. Estava ela lá com os apóstolos, clamando o dom do coração do Pai, clamando o Espírito Santo. Não era fácil para Nossa Senhora lidar, né, com medo, com o estreitamento do coração. Há uma discussão ali entre os apóstolos. Quem é o maior? Começa uma discussão tremenda. Jesus só escutando aquilo de longe.
Meu Deus, esse povo não entendeu nada. Ô povo lento, ô povo de uma cabeça dura. Mas é assim. Talvez a cabeça mais dura seja a sua e a minha, né? Mas vai dar certo. Deus dispôs de tal modo que aprendamos a carregar uns aos outros os nossos fardos, pois ninguém há sem defeito, ninguém sem fardo, ninguém que se baste a si mesmo, ninguém que seja sábio bastante por si, mas cumpre que mutuamente nos suportemos, nos consolemos, nos ajudemos e admoestemos. Mas e quando o outro não quer, irmã Maria Raquel? Não tem problema, faça a sua parte. Na ocasião da adversidade, por outro lado, vê-se mais claramente quantas virtudes terá adquirido cada um. Aquilo que nós falávamos ainda há pouco. É exatamente na adversidade, diante do possível, né, defeito do outro, que resplandece a tua virtude ou não. Que resplandece a tua virtude ou não. Eu lembro, eu sou a caçula de 3, né, a mais nova. Né? Tenho 2 irmãs mais velhas, ou como diz a minha irmã mais velha, eu não sou a mais velha, eu sou a primogênita. Tá? Mas eu lembro que muitas vezes existe uma certa diferença de idade e a gente discutia, a gente brigava, aquela arenga de irmãos, né? E muitas vezes a minha irmã mais velha corria para o meu pai. Mas para quê? Sempre que ela corria para o meu pai, ele dava a mesma resposta, né? Minha filha, sua irmã é muito pequena. Você já é mais velha, você vai se trocar com ela. Eu ficava feliz, não entendia direito o que ele estava dizendo, mas ele não brigava, não ia brigar comigo. Ela que estava assumindo a responsabilidade, minha irmã ficava muito brava. Mas pai, dizia, a diferença realmente de idade ela é bem considerável, né? São quase 7 anos de diferença. Então eu estava falando ali com uma adolescente já e uma criança. E meu pai chamava a responsabilidade dela, não era dizendo que o que eu fiz estava certo, mas que ela precisava ter maturidade na relação, maturidade na situação. Às vezes, é difícil quando existe uma situação e a gente procura alguém, talvez a gente vá até, faça aqui a comparação, você vai para a oração falar com Deus, e Deus vai dizer a mesma coisa para você. Meu filho, você está na minha presença. Você me conhece. Você conhece o meu amor, a minha misericórdia. Esse teu irmão não conhece. Um exemplo muito claro, o filho pródigo. O filho pródigo. O filho mais velho ele não solta as pedras. Foi a palavra de hoje do Rosário. Ele não soltou as pedras. O pai não chegou nem a segurar essas pedras. Então, mesmo o filho mais novo tendo matado o pai em vida, pediu herança, foi embora, fez tudo errado, quando ele decide regressar, o pai está lá esperando ele. Ele não deu nem tempo para ele pedir perdão, nada, porque o pai foi e abraçou, do jeito que ele estava, fedendo. Mas o irmão mais velho está com pedras na mão, para julgar. E quando o pai percebe, diz, mas meu filho, esse teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado, nós precisamos fazer festa. E o pai diz uma coisa muito bonita, tudo que é meu é teu. Porque o irmão mais velho vai questionar e dizer, pai, eu estou com você sempre. E o senhor nunca fez uma festa dessa para mim, para os meus amigos. Agora esse teu filho, porque que ele já cortou a relação. Não é meu irmão, é teu filho. Esse teu filho fez tudo de errado e agora volta e o senhor festeja. E o pai diz, meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Então, muitas vezes, na oração, Deus vai nos chamar para essa responsabilidade. E dentro daquela casa com 3 pessoas, com 5 pessoas, dizer, olha, você me conhece. Você tem vida comigo. Você se abre à graça toda hora. Esse teu irmão, né, ou esse meu outro filho, não me conhece ainda. Ele não fez a experiência com o meu amor. É preciso que você tenha paciência e que você tenha calma com ele. É aquela história. Se a ele talvez tivesse sido concedidas todas as graças que te foram, ele seria muito mais santo que tu. Os santos tinham essa consciência. Diante de um pecador, diante de alguém que estava na escuridão, eles olhavam aquilo e diziam, meu Deus, se a esta alma fosse concedida todas as graças que me foram dadas, ela seria muito mais santa. Ela seria santa, ela teria progredido muito mais do que eu.
Santa Teresa vai dizer que a humildade é a verdade. Humildade não é se autodepreciar. Humildade é a verdade. É apreciar as coisas como elas realmente são. Na ocasião da adversidade, vê-se mais claramente quantas virtudes terá adquirido cada um. As ocasiões não tornam o homem frágil, mas mostra quem você é. Aquela frase que a gente só recebe, né? Só recebe. Foi porque fulano foi... Não, a ocasião não te faz frágil, mas revela quem você é. Mas revela quem você é. Escreve isso no seu diário. Bom, o que é que vocês acharam desse capítulo, gente? Fantástico, né? Capítulo 16, o livro 1 do Imitação de Cristo. Mas não para por aí. Toda essa luta tem que ter um fruto. Nós temos tempo ainda, minha tela está toda preta ali. Toda essa luta, ela tem que ter um fruto. Porque eu vou dizer uma coisa, lutar desse jeito, para quê? Né? A gente não pode perder de vista o fruto, porque isso motiva e nos estimula. É aqui que nasce a paz do coração. Então, 4 passos diante daqueles que ao teu lado não despertaram ainda. Não entraram no castelo, talvez, ou talvez até já tenham entrado, mas enfim, quando você esbarra nas imperfeições, nos defeitos dos outros, é muito comum, o que é que acontece? Alguém naquela casa começou a ter vida interior, né? Ou seja, começou a caminhar na luz. E na luz, ela consegue então enxergar melhor. E o pecado do outro, a vida pagã dos demais começa a gerar um incômodo e uma compaixão. E no afã, no desejo de mudar aquilo mais rápido, ela acaba metendo os pés pelas mãos porque falta essa paciência. A mesma paciência que Deus teve consigo foram muitos anos. Aí agora você descobriu que aquilo estava errado, que não é desse jeito, aí você vai lá, às vezes até com a reta intenção. Mas a pessoa não está preparada ainda. É quase como, me permita dizer, atirar pérolas aos porcos naquele momento. A pessoa ainda, ela não está preparada para ouvir tudo aquilo, ela não consegue, é como o terreno, né? O terreno que ainda é pedregoso, o terreno que ainda tem muitos espinhos. É um terreno que ainda não é fértil para acolher aquela palavra. E aqui, nesse momento, vale muito mais a sua vida, o seu testemunho, que passa pela paciência, que passa pela misericórdia, que passa por respeitar esse tempo também do outro, que passa pela tua oração, pelo teu sacrifício de cada dia, a fim de que isso em algum momento frutifique. Mas qual é o fruto de toda esta batalha? Vamos lá. Capítulo 25 do livro 3. Muita gente dizendo como é que eu pude viver tanto tempo sem o livro Imitação de Cristo. Pois é, gente, não é à toa que depois da Sagrada Escritura, esse é um dos livros, ou o livro mais lido depois da Sagrada Escritura. Capítulo 25 do livro 3. Vocês acharam? Eu ainda estou procurando. Página 288 dessa edição. Filho, eu disse, está lá em João 14, 27. Eu deixo-vos a paz. Eu vos dou a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Por que há tanta gente inquieta e angustiada e agitada e irritada? Se Jesus disse, eu dou a minha paz. Já parou para pensar nisso? Todos desejam a paz. O problema é que nem todos se ocupam daquilo que diz respeito à verdadeira paz. Aonde se acha essa paz? A minha paz se acha com os humildes e mansos de coração. Descobri.
Por que eu não tenho paz? Porque essa verdadeira paz só se acha nos humildes e mansos de coração. O coração orgulhoso, soberbo, rebelde, dado à irritação, à ira, etc. A paz de Deus ali não penetra. A minha paz se acha com os humildes e mansos de coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Nós vamos insistir muito, porque Jesus falou lá no início da quaresma, rasgai não as vestes, mas o coração. Hoje o rosário foi todo o coração. A transformação interior que se opera o coração simboliza isso, é o interior, é o secreto. É aquilo que em Santa Teresa, na linguagem bíblica, o coração é aquilo que em Santa Teresa é o centro mais profundo, onde Deus habita. A alma, no seu centro mais profundo. Amanhã, a Madre Kelly vai estar aqui e ela tem um dom muito especial, um carisma muito especial de transformar em canção os escritos dos santos. É um carisma muito particular, muito singular, como poucos, né? É bem raro, na verdade. E amanhã, aquilo que nós estamos aqui lendo e falando, amanhã a nossa Madre Kelly vem cantar. Vai ser muito bonito. Né? Vai ser muito bonito. Vamos lá, nós não podemos parar nessa busca dessa união com Deus. A tua paz estará na grande paciência. Se me ouvires e seguires a minha voz, poderás desfrutar de muita paz. Se ouvires e seguires a minha voz, poderás desfrutar de muita paz. Ouve minha voz. Que hei de fazer em cada situação? O que eu hei de fazer em cada situação, em cada desafio? A gente não tem uma resposta pronta, mas ao mesmo tempo temos, porque em cada situação preciso ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele me pede, aquilo que Ele me orienta. Presta bem atenção em ti, no que fazes, no que dizes. Dirija toda a tua intenção em agradares somente a mim e nada desejes ou procures fora de mim. Isso é ainda dentro desse mesmo tema de Santa Teresa, na primeira morada dos pecados alheios. Jesus está dizendo, presta atenção em ti, em tudo que você faz, em tudo que você diz, e dirija toda a sua intenção em agradar a Deus. Não tem outra intenção senão essa. E nada deseje ou procure fora de mim. As maiores contendas acontecem na disputa de vontades. Numa casa, 5 pessoas, 5 vontades diferentes e cada um quer que a sua vontade prevaleça. É uma casa dividida. Por isso é tão importante quando essa família coloca Deus no centro. E todos os olhares se voltam para Deus e em fazer a vontade de Deus. Cada um é capaz então de abrir mão de algo para o quê? Para glorificar, para que a vontade de Deus aconteça. Como é que hoje, aqui no Instituto Hesed, nós conseguimos conviver 150 pessoas no mesmo mosteiro? Isso só é possível se existe verdadeiramente a busca de fazer a vontade de Deus. Na hora que qualquer um de nós busca outra vontade que não a de Deus, a água se agita. Causa, é que nem Tolkien, né? Quando escreve, não sei agora se é no Senhor dos Anéis ou noutra obra anterior, quando ele relata ali a criação, que há uma harmonia perfeita, né? Os anjos, e de repente se escuta um som que está diferente. Espera aí, que essa nota aqui não tem harmonia, não. Essa nota aqui está em desarmonia. É Lúcifer. Quando todos buscam a vontade de Deus, existe harmonia, mas quando qualquer começa a buscar uma vontade que não é de Deus, agita, causa uma desafina. Mas a gente não tem controle sobre os outros, já falamos sobre isso. Importa que você busque a vontade de Deus. E nada deseje ou procure fora de mim. Você perde a paz
sempre e necessariamente quando você busca a sua própria vontade, quando você busca outras coisas além da glória de Deus. Quando você busca e deseja outras coisas fora de Deus, necessariamente. Esse é um homem amedrontado, esse é um homem angustiado, sempre que você procura algo fora de Deus. Porque uma coisa é certa, a vontade de Deus vai se cumprir. De uma forma ou de outra. Deus sabe pegar aquilo que saiu diferente e botar de novo no que Ele quer. A vontade de Deus vai se cumprir. E por isso você tem paz. Porque você sabe, por pior que esteja a catástrofe, a vontade de Deus sempre se cumpre. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Tudo converge. Tudo vai desaguar no mesmo lugar. É tudo para Deus. Deus nunca perdeu o controle de nada. Se eu busco verdadeiramente a vontade de Deus, eu não perco a minha paz nem diante da catástrofe. Eu sofro? Sofro. Vou chorar? Vou. É dolorido? É. Imagina o Calvário Nossa Senhora. Mas você acha que Nossa Senhora perdeu a paz de espírito? Ninguém sofreu tanto como ela. Mas se perguntarmos, a paz no coração, com toda certeza. Porque ela não duvida em nenhum momento. E ela não está ali, qual é a vontade dela? Que o seu filho viva, mas não, a vontade dela é que a vontade de Deus se cumpra. Mas nada julgues temerariamente dos ditos ou feitos de outros, nem te envolvas em coisas que não te foram confiadas, para de ser metido. Pode dar-se com isso que pouco ou raramente te venhas a perturbar. Tem gente que parece um imã, né? Não dá conta nem das coisas que tem, ainda quer assumir a confusão dos outros. Né? Tem que meter o bedelho, tem que se meter na confusão dos outros. Não basta as confusões que já tem. Tem gente que tem o imã, né? É um chama. Tem confusão, pronto, corre para lá, porque quer se meter na confusão. Epa! Não te envolvas em coisas que não te foram confiadas. Não julgues temerariamente dos ditos ou feitos de outros. Assim, pouco ou raramente você vai vir a perder a paz. Nunca sentir perturbação alguma e não padecer qualquer incômodo do coração ou do corpo não é próprio do tempo presente. Ele está chamando a atenção para uma coisa aqui, olha. Ninguém vai passar por essa vida sem não experimentar alguma tribulação. Ele diz, nunca sentir perturbação alguma, nunca padecer qualquer incômodo, seja do coração ou do corpo, isso não é próprio desse tempo, dessa vida aqui. Isso só vai acontecer no repouso eterno no céu. Então, não pense que você vai ter esse privilégio, porque você não vai ter. Mas, não consideres, pois, que encontraste a verdadeira paz. Não consideres que encontraste a verdadeira paz se não sentires aflição alguma. Ou seja, eu tenho paz quando eu não tenho problema. Não tem nada a ver. Não considere que verdadeira paz quando você não tem um problema, quando você não tem uma adversidade, quando você não tem uma contradição. Ah, agora eu estou em paz. Essa é a verdadeira paz. Não. Tomás de Kempis está dizendo não. Não considere verdadeira paz se não sentires aflição alguma, ou nem que todo o teu bem consiste em não teres de sofrer qualquer adversário, nem que tudo é perfeito se acontecer à medida da tua afeição. Não, 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 não. Nem então te tenhas na conta de grande coisa, tampouco te consideres especialmente favorecido, caso experimente grande devoção ou suavidade. Porque em meio a essas realidades, não se conhece o verdadeiro amante da virtude. Nem consiste nelas o aproveitamento e a perfeição do homem. O desafio não é estar bem quando tudo está bem. O desafio não é esse. A verdadeira paz não consiste nisso. Mas em que consiste, Senhor? A verdadeira paz do coração consiste em oferecer-te de todo o teu coração a vontade de Deus, não procurando o que é teu.
nem no que é pequeno, nem no que é grande, nem no tempo, na eternidade, de sorte que com o mesmo semblante te mantenhas em ação de graças entre prosperidades e adversidades, pesando tudo com igual balança. O mesmo semblante, a mesma serenidade. São Paulo vai dizer, eu aprendi a viver na abundância, na escassez, no meio da perseguição, nada vai nos separar do amor de Cristo. A verdadeira paz do coração consiste aqui. Por que muitas vezes o defeito, de fato, o defeito do outro, tira a paz? Porque esbarra na minha concepção, porque esbarra na minha comodidade. O outro me tira de mim, o outro me tira da minha zona de conforto. Não é a Deus, então, que você está procurando, mas a si mesmo. É a segurança, né, é a autoafirmação. A necessidade de se autoafirmar, a necessidade de estar no controle, a necessidade de estar no governo, a necessidade de que a tua opinião prevaleça, a necessidade de que as coisas sejam feitas conforme a sua vontade. Se fores tão forte e longânime, perseverante na esperança, a ponto de uma vez, subtraída a consolação interior, preparares o teu coração para suportar coisa ainda maior e não te justificares, mas louvares o santo, caminharás então no caminho reto e verdadeiro da paz. E muito certa será a esperança de que verás de novo a minha face com alegria. Uma vez perdida aquela consolação interior, no meio de uma desolação terrível, ali louvares a Deus, caminharás no caminho reto e verdadeiro da paz. E verás de novo a minha face com alegria. Ele está dizendo, mesmo quando talvez se sinta assim, quase como abandonado, né, por Deus, sem essa consolação interior, sem esse fervor, sem aquilo que muitas vezes acompanha a tua oração, aquele ímpeto, mas muito pelo contrário, se sinta desolado. Mas se ainda assim aqui, no meio da tribulação, louvares o Senhor, Ele diz, eu verei para ti novamente a minha face. Verás a minha face de novo com alegria. Aqui é importante a virtude da esperança, né? A fé é o fundamento da esperança. E para finalizar, pois, se tiveres chegado ao pleno desprezo de ti, hás de saber que então gozarás da abundância da paz, até onde é possível no teu exílio. Porque essa paz plena é do céu, não é dessa terra. Mas, se chegares a esse desprezo de ti, hás de saber que gozarás da abundância da paz, até onde é possível aqui. Como assim, Maria, que é o desprezar a mim mesmo? Na verdade, é desprezar aquilo que te escraviza, né? Porque isso te faz escravo, a tua vontade própria. E colocar toda a tua força em realizar aquilo que é a vontade de Deus. É impossível eu falar sobre isso e não me lembrar do meu caminho vocacional. Eu achei que a minha felicidade estava em realizar outras coisas. E eu não sei para você, mas para mim, né, ruim, foi difícil abrir mão daqueles projetos, daquela concepção, para de repente, para fazer a vontade de Deus. Aquilo parecia uma anulação, aquilo parecia era terrível. Mas quando você entende que a vontade de Deus é a sua felicidade, que a vontade de Deus é te elevar, que como um pai que tudo vê e tudo sabe, te criou, Ele sabe exatamente os anseios do teu coração, Ele sabe exatamente os sonhos que Ele plantou aí e tudo que Ele vai fazendo é para que você realize aquilo que em potencial está aí dentro de ti, colocado pelas mãos dEle, isso muda tudo. Você percebe então que aquela vontade própria, tão eivada de
de vício e de orgulho e de soberba, aquilo gerava escravidão. E a vontade de Deus gera a liberdade interior. Aqui eu sou plenamente feliz. Aqui eu me abandono em Deus. Então, Santa Teresa traz toda essa realidade como um caminho necessário para um caminho necessário, algo a ser vencido nessa primeira morada. Aqui está um ponto essencial da primeira morada. Deus não está formando em nós apenas uma consciência moral. Está formando caridade, está nos formando no amor. Não é muito saber, ler todos os tratados da vida espiritual, não que isso seja algo ruim, mas o que nos assemelha a Deus não é ter todo o conhecimento, todo o saber, mas é o amor. Nós nos unimos a Deus no amor. E só é possível se unir a Deus no amor. Deus não está formando em nós apenas uma consciência moral também, mas Ele está formando, sobretudo, nos formando no amor, na caridade. E caridade se prova no atrito. Por isso, a imitação de Cristo revela a lógica escondida da vida comunitária e da convivência. Deus assim dispôs para que aprendamos a carregar uns o fardo dos outros. A presença dos defeitos alheios é o campo onde a minha humildade se manifesta e onde a minha virtude se revela. A alma aprende, então, a sofrer sem endurecer. Quem não percorre esse caminho vai se dar ao contrário. Vai se tornar uma pessoa amarga, crítica, azeda. A alma aprende a sofrer sem endurecer, aprende a suportar sem azedar, aprende a corrigir quando é sua missão, mas a entregar a Deus, sobretudo quando não é. Aprende a usar a irritação como espelho. Tenho eu também muitos defeitos que os outros precisam tolerar. E assim, o foco no pecado do outro volta a ser matéria de conversão própria e não combustível de amargura. O pecado do outro se torna, para mim, matéria de conversão própria e não combustível de amargura. Amém? Meus queridos, quantas coisas nós temos aprendido com Santa Teresa, com Tomás de Kempis, autor da Imitação de Cristo. E eu tenho certeza que isso tudo ilumina a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento, digamos assim, consigo mesmo e o seu relacionamento com os outros. Bendito seja Deus por toda determinada determinação de prosseguir, tendo por meta essa união com Deus, que passa necessariamente pelo amor ao próximo. Amanhã nós vamos dar mais um passo, o último passo dentro da primeira morada. Não perca. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.